que vai trazer experiência para nós, da Escola Radiofônica do Rio Grande do Norte. É a professora Márcia de Kennedy, né? Isso? Né? Então tá, vou passar seu slide está ali certinho, professora? Ele mesmo? Tá. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Diferentemente da professora Margarida, fiz parte do projeto das escolas radiofônicas, mas eu pesquisei sobre o assunto e estou aqui hoje para conversar um pouco sobre as escolas radiofônicas do estado do Rio Grande do Norte. Esse foi o meu objeto de estudo no período de pesquisa de mestrado. Então, eu trabalho com historiografia e agora também no doutorado estou pesquisando ainda a historiografia agora do curso da Escola Normal de Natal. Esse tema me chamou bastante atenção. Não era o meu tema de pesquisa de mestrado, as escolas radiofônicas, mas eu tive contato com algumas pessoas que participaram da experiência e a partir daí surgiu o meu interesse pelo tema. Na verdade, eu trabalhei com o ensino da matemática pelas escolas radiofônicas no período de 1960, 50 a 1970. Vou passar algumas imagens e vou falando alguma coisa sobre a pesquisa. Bem, na década de 1950, precisamente em 1958, o então padre Eugênio Salles, ele trouxe essa experiência da Colômbia aqui para o estado do Rio Grande do Norte. O objetivo era alfabetizar a população do meio rural. Então, uma forma de chegar até essa população, o ensino seria pelo rádio. O então padre Eugênio Salles trouxe essa experiência da Colômbia e em 1958 foram instaladas 9 escolas radiofônicas em 9 cidades do estado do Rio Grande do Norte. Essa imagem aí é de uma sala de aula da época. Toda a preparação, da mesma forma que o projeto de Pé no Chão também se aprende a ler, toda a preparação das aulas, tudo isso havia um planejamento na Arquidiocese de Natal. E o Serviço de Assistência Rural, o SAR, lá da Arquidiocese de Natal, ele tinha essa missão de preparar os professores, de organizar as aulas, de planejar. Então, toda a preparação era feita lá. E as aulas eram transmitidas pela Rádio Rural de Natal. Inclusive, a Rádio Rural de Natal ela foi inaugurada para fazer esse serviço das escolas radiofônicas. Então, toda a experiência, o padre Eugênio Salles foi buscar na Colômbia e trouxe para cá. Então, a compra de equipamento, toda a preparação de professores, locutores, existiam os técnicos do Serviço de Assistência Rural que planejavam as aulas, existiam também os professores locutores que eram preparados para transmitir essa aula de forma a chegar até o interior do estado e os monitores, juntamente com seus alunos, numa sala de aula, conseguirem transmitir essa aula, conseguirem fazer os alunos aprenderem, se alfabetizarem pelo rádio. Para isso existia também as cartilhas, então, o material escrito que eles acompanhavam. E as condições eram muito precárias.
interiores, às vezes numa capela lá da cidade do interior, e as mesas eram improvisadas, né? Então, alguns alunos que eu entrevistei no interior, uma aluna me falou que a mesa lá da sala de aula dela era feita com uma tábua de uma porta que o pai improvisou. Então, os tamboretes eram feitos também pelos pais. Então, essa escola do interior, ela é improvisada na casa do monitor ou na igreja. Em 20 de setembro de 1958, então, por meio da Rádio Rural, foi transmitida a primeira aula radiofônica, né, junto à Arquidiocese de Natal e ao SAR. Essa fotografia no centro está a primeira professora doutora do projeto, professora Carmen Pedrosa. Do lado esquerdo está uma monitora. Essa fotografia foi de um treinamento para monitores aqui em Natal, realizado nessa época, na época final dos anos 50. Do lado direito está a professora Maria José Peixoto, que foi a terceira professora locutora. Então, foi ela que me cedeu também essas imagens. Eu fiz parte da pesquisa. Aí é uma fotografia da professora Maria José no estúdio da Rádio Rural. Então, fotografia preciosa essa, né? Aí a lamparina, peguei lá na cidade, eu fiz a pesquisa, entrevistei pessoas lá da cidade de Lagoa Salgada, onde funcionaram algumas escolas radiofônicas. Então, cabia à equipe local planejar, executar, coordenar o programa local de educação de base por meio da unidade nuclear do movimento. O sistema radioeducativo que atingia uma área determinada. E o método de ensino, depoimento da professora doutora Maria José Peixoto, o método de ensino utilizado na época era o método global. E com a pedagogia também de Paulo Freire, ele norteava toda a organização das aulas. Um pouco sobre o método global. E as aulas de matemática, eu imaginava como era que esses monitores conseguiam trabalhar a matemática, ouvindo as aulas pelo rádio. Então, se até hoje há uma grande dificuldade em se trabalhar a matemática nos cursos que a gente participa de formação de professores, nos cursos de preparação, nos cursos de pedagogia, por onde eu passo, há uma certa dificuldade das pessoas compreenderem a matemática para trabalhar em sala de aula. Então, como seria esse ensino pelo rádio? Como esses monitores conseguiam compreender aquela matemática que era transmitida pelo rádio e como eles conseguiam trabalhar com seus alunos essa matemática? Depoimento de uma aluna, ele dizia que sabia ler, um aluno lá de Lagoa Salgada, disse que sabia ler e cubava a terra. Então, eu perguntei a ele como ele conseguia trabalhar a matemática lá na escola, como a professora, a monitora, transmitia as aulas para ele, como ele conseguiu aprender, o que ele fazia hoje em dia com a matemática aprendida naquela época. Então, ele disse que sabia ler, escrever, cubava a terra, e ele dizia no seu depoimento, é só eu estava prestar atenção que aprendia. E eu aprendi na escola com Maria das Dores, que era monitora lá no local, na comunidade de Lagoa Salgada, comunidade de Logrador, a 65 quilômetros aqui de Natal. Então, percebi também que nessa comunidade a prática de cubar terra
que era uma forma de fazer, de achar a área de um determinado terreno, essa prática de cubar-terra, ela foi possível, né, ser realizada lá nessa comunidade, porque esses alunos conseguiram aprender matemática lá na escola radiofônica. E essa cubação, a prática de cubação de terra, era uma matemática passada de pai para filho, né? Mas eles queriam que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Precisava saber das 4 operações para poder cubar a terra. É um procedimento diferente do procedimento utilizado pela escola. É o que se chama de conhecimento da tradição, que é um conhecimento que vai passando de geração em geração. Aqui está a fotografia de uma professora, de uma monitora da cidade de Catolé, uma outra professora lá. Eu entrevistei 2 monitoras, a monitora Maria das Dores, deu aula para esse aluno, deu depoimento, e essa outra monitora é Maria Ipaneiras. Inclusive esse aluno, esse que está com ela, que é o atual esposo dela, ela atualmente está com 86 anos, ele foi aluno dela lá na escola radiofônica. Aí está a igreja, onde ela dava aula. Essa aí foi a casa que foi, agora está desativada, é lógico, né? Então, essa casa aí, ela foi construída para funcionar a escola radiofônica lá da comunidade de Catolé, onde Maria Ipaneiras dava aula. Depois da igreja, ela passou a dar aula nessa casa, depois que casou-se. Aí é uma fotografia do rádio. Essa é a casa da professora, da monitora Maria das Dores, onde até hoje a família dela mora nessa mesma casa, na comunidade do Logradouro. Aí são as irmãs dela, que também foram alunas dela. Bem, durante essa minha pesquisa, eu encontrei um problema, uma prova de matemática. Eu achei muito interessante esse problema, para a gente discutir um pouco sobre como os problemas eram elaborados, como a matemática era abordada na época. Essa prova era em 1961, uma prova aplicada lá no final do ano na escola radiofônica. Então, as questões políticas também eram bastante envolvidas na época, né? Então, a gente percebe que nessa prova, né, a questão ela é elaborada no mundo político, porque todas as campanhas de alfabetização da época também tinham esse cunho político, era a minha função de tirar aquela população do meio rural, né, da escuridão do analfabetismo. Depoimentos eu vi também nesse sentido, né, como, por exemplo, esse aluno José Reinaldo, ele me falou: ora, eu tinha que aprender matemática, porque se eu ia fazer a limpeza de um terreno, eu tinha que saber quanto era que eles iam me pagar, porque eles me pagavam pela área, a área de terra contratada para a limpeza. Então eu precisei aprender matemática, para que os patrões pudessem me pagar o que realmente eu merecia receber. Então esse depoimento para mim também foi muito forte, desse aluno, né? E aí, quando a professora, locutora Maria José Peixoto me apresentou a prova, eu percebi que essa característica, né, de conscientização política das pessoas do meio rural também era muito forte lá na escola radiofônica. Então esse problema eu achei assim, importantíssimo, né, da gente trazer para né? Então o político comprou os votos de 6 homens, deu a cada um deles 5.000 cruzeiros. Do voto desses homens dependia o
Bem, esse aluno, José Reinaldo, também me mostrou que tinha também muita matemática lá nos instrumentos agrícolas usados por ele. E aí ele me mostrou um instrumento agrícola que ele chamava de banco de 3 pés. Então, é o instrumento que ele faz o traçado para fazer o plantio. E aí eu pedi para ele me mostrar como, e eu me mostrar onde é que está a matemática aí, né? Então ele me mostrou que no traçado para o plantio, aí ele forma com esse instrumento que ele traça, uma vez, depois no outro sentido, na perpendicular, e forma essa figura aí, que é uma figura geométrica. Ele explicou que aí tem 4 quadrados, e cada vértice desse quadrado aí, dos quadrados formados pela figura, ele plantava a semente, né? Para distanciar, dependia também do tipo de cultura que ele ia plantar. Se era feijão, ele podia utilizar esse banco de 3 pés, mas também tinha outro banco de 5 pés, de 4 pés, 5 pés, era para outro tipo de cultura. Sobre a cubação, né? Cubar a terra, como cubar a terra. O que significa essa cubação da terra? Então, a cubação, ela se sustenta à margem da geometria euclidiana, porque se precisa saber somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Ensinada nas escolas, graças a um sistema de transmissão cultural próprio, que comporta competências diferenciadas de apropriação por parte dos que conhecem e usam. E há expertos reconhecidos na comunidade por saberem resolver problemas práticos. Então, esse problema da geometria da ocupação, esse José Reinaldo é um desses experts que eu entrevistei na comunidade de Logrador. Além da alfabetização pelo rádio, só para ilustrar aqui, já o meu tempo também já está acabando. Houve em uma outra época, a partir de 1961, o curso de madureza pelo rádio. Então, esse curso de madureza pelo rádio preparava os alunos para o ensino ginasial. E eu consegui também conversar com um professor que deu aula na época pelo rádio, e ele me cedeu todo o material de matemática utilizado na época. Então, esse projeto do curso de madureza, ele foi até a década de 1970, tá? E as escolas radiofônicas também, até a década, a alfabetização. Depois da alfabetização veio primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Aqui no Rio Grande do Norte foi até o quarto ano. Então, muitos alunos conseguiram se alfabetizar e depois terminarem o curso primário e logo após ingressar no curso de madureza pelo rádio. Então, essa foi uma grande contribuição, né, do Estado do Rio Grande do Norte para o ensino da época. E esse ensino também pelo rádio, ele foi expandido por um decreto presidencial para todo o Brasil, em 1961.